pouquinho mais de informações. Já há até consequências por conta dessa contratação que ainda não foi oficializada. Restam detalhes e eu explico daqui a pouco os detalhes. A primeira implicação dessa contratação tem a ver com o Roger. O Roger é a primeira vítima desse acerto iminente com o Wagner Love. O Roger foi comunicado ontem pelo Sheik, pelo Wilson e pelo Duílio Monteiro Alves que não será inscrito no Campeonato Paulista. O Roger havia recebido em dezembro a promessa do Carille, que seria utilizado. Naquele momento, em dezembro, o Roger tinha uma proposta de 2 anos para jogar no Goiás. O Roger recebeu uma ligação do Carille e o Carille falou: conto com você, não vai para o Goiás não, eu quero te utilizar. Ontem, o Roger acabou recebendo nessa roda, ao lado de outros jogadores, a notícia de que o Wagner Love já está contratado e, por conta disso, o Roger não será inscrito no Campeonato Paulista. Para entender a situação do Wagner Love, Corinthians e Love se acertaram no começo do ano. O Evandro Ferreira, que é o representante do Wagner Love, se sentou à mesa com o Andrés e eles acertaram salários, tempo de contrato e luvas pela assinatura do contrato. Faltava o principal, que era o acerto com o Besiktas, que deve 5 meses ao Love. No dia 31 de janeiro, completa o 6º mês. O Love, inclusive, treina em separado. Certo. A partir do momento que eu recebi essa informação de dentro do Corinthians, de que os jogadores foram comunicados de que o Love está contratado e que, por isso, o Roger está fora do Paulista, eu comecei a conversar com dirigentes do Corinthians para tentar entender o que falta para que esse acerto seja selado. Notícias importantes. O Love já entrou com ação contra o Besiktas na FIFA. Já entrou? Já há o processo já está correndo. O Besiktas, inclusive, já foi notificado que a FIFA abriu investigação. E os clubes que devem a jogadores têm recebido punições bem pesadas da FIFA. É por isso que, nessa semana, o Evandro Ferreira, que é o empresário que representa o Wagner Love, foi chamado pelo Besiktas para se chegar a um acordo. A informação que o Corinthians recebeu do Evandro é que faltam pequenos detalhes entre o empresário e o clube turco para que um acordo seja fechado, para que o Besiktas parcele esses 5, quase 6 meses de salários atrasados. Certo. E que, a partir daí, o contrato seja rescindido, abrindo caminho para que o Wagner Love seja contratado. O Corinthians só pode assinar com o Wagner Love depois que ele tiver rescindido, ou seja, depois que a FIFA entrar na história, rescindir o contrato? São 2 caminhos. São 2 caminhos. Ou o Corinthians espera uma rescisão amigável do contrato entre Besiktas e Wagner Love. É isso que se desenha a partir do processo na FIFA. O processo na FIFA eu entendi como uma grande ameaça. Ó, Besiktas, se você não me procurar para acertar, você vai sofrer punições pesadas. Como, por exemplo, exclusão ou impedimento de participação em competições europeias organizadas, competições europeias. O caminho mais rápido, o que está por estourar é esse, é um acordo amigável entre as partes, entre Wagner Love e Besiktas. É provável até que o Love tenha que abrir mão de parte daquilo que tem a receber e o Besiktas provavelmente vai parcelar aquilo que deve. Se esse acordo amigável não rolar, aí vai para o litígio. Aí é uma contratação parecida ao que o São Paulo fez com o Birubiru. Aí o Corinthians terá de esperar uma decisão final da FIFA. Certamente ganhará, porque a dívida existe, mas aí pode demorar um pouquinho mais de tempo. Para que tenha havido um comunicado da diretoria aos jogadores do Corinthians de que o Love está contratado e será inscrito no Campeonato Paulista, eu me permito imaginar que esse acordo entre Besiktas e Wagner Love esteja muito perto. Antes do programa começar, eu dei uma ligada para o Andrés Sanches para ver como é que o Andrés via essa história toda. O Andrés admitiu que as conversas com o Wagner Love estão super avançadas, mas que não dá para oficializar o acordo, não dá para cravar Wagner Love como reforço do Corinthians, enquanto não houver a rescisão contratual. A notícia, então, é que nas próximas horas, a expectativa é essa, de que nas próximas horas, quem sabe ainda hoje, no máximo no fim de semana, o Wagner Love e o Besiktas batam o martelo em relação à rescisão contratual e aí ele seja anunciado como reforço. Uma coisa é certa, o Corinthians não pagará os meses, assim como o Flamengo, também quando o Flamengo queria o Wagner Love, você falava, né, do Flamengo pagar os tais 6 meses, quer dizer, disso já está livre. Ele chega de graça para o Corinthians, recebendo luvas por estar livre no mercado e um salário dos mais altos. É possível que se esteja no teto salarial do Corinthians. Agora é questão de tempo. Eu faço a pergunta para o Fã de Esportes. Lá no Twitter, vocês já vão falando, #BPDebate. Você quer e lógico para o torcedor corintiano, você quer o Wagner Love no seu time? Você acha que ele é melhor do que o Roger? Que vale, então, tirar o Roger? Tirar essa promessa que você fez ao Roger para colocar o Wagner Love? Agora, tirar o Roger para colocar o Wagner Love é contar com o jogador agora.
Sim. Né? É saber que ele está chegando. E, tipo, que não vai ter grandes problemas com a FIFA, que não vai esperar, que não vai ter novela com a FIFA, com Besiktas. No Paulista, Marcela, você pode inscrever 26 jogadores e não pode trocar jogadores. É por isso que vários clubes têm anunciado listas diminutas. Por exemplo, o Santos inscreveu só 15 atletas. A primeira lista do Corinthians não tem nem o Bocelli. A lista não precisa estar fechada no primeiro jogo. Você tem Mas se até você março pra o completar problema é isso. que se você escrever o Roger, Você não pode tirá-lo. você não pode tirar. É. E é isso que foi comunicado ontem ao Roger. O Roger, inclusive, vai ter uma conversa hoje com o Carille, a primeira conversa entre os dois. O comunicado foi feito a ele ontem pelo Duílio Monteiro Alves, pelo Sheik e pelo Wilson. Agora, hoje, ele vai ter essa conversa com o Carille, que foi o responsável pela decisão. Dá para entender a opção do Corinthians. O Corinthians tem o Bocelli, o Corinthians terá o Wagner Love e o Corinthians tem o Gustavo. O Corinthians entende que com 3 centroavantes ele está bem resolvido. O problema é que, em dezembro, o Roger recebeu uma ligação do Carille dizendo que seria útil, que seria importante, que não era para aceitar a proposta do Goiás. A proposta do Goiás, eu consegui apurar que para o Roger era extremamente vantajosa. Era um contrato de 2 anos, o Goiás estava disposto a transformá-lo como a referência do time para o Campeonato Brasileiro. Mas será que ainda não está, não? Então, esse é o ponto. O Roger ainda não teve tempo de saber. A notícia foi dada ontem. É porque é difícil, porque o Carille em dezembro, certamente ele não tinha ainda... Nem o Bozelli, nem o Não Love. era palpável o que seria o Corinthians de formação de elenco. E acho que mais do que plausível que naquele momento, com essa incerteza, com essa incógnita em relação à formação de elenco, que ele falasse para um centroavante, não... Fica Se aí. utilizar, ainda mais com a carência de elenco que foi a marca do Corinthians. assim, Para jogador de futebol, você não promete. Você não Romulo, promete. Não, sim. exatamente. Para jogador de Não, sim. futebol, se você tem a expectativa de ter o Bozelli e o Roger, não promete. Então, isso é a Porque questão. pra É assim, jogador de então, em futebol, dezembro, isso que eu Mesmo estou que você falando, tenha. em dezembro Não não tinha. Não se promete. O também acho. O cenário de muda em dezembro 24 era horas. diferente quanto ao qual vai ser a formação de elenco do Corinthians. Será que era diferente? Será que, era. será que, Dezembro será era que o assim, Carille... Será que, Era um perspectiva deserto. de ter Bozelli e Wagner Love. Era um Trazer deserto. dois jogadores desse nível é uma A zebra. expectativa era um deserto Mas gigantesco. você não pode Então, fazer isso com o jogador. Você não pode chegar para o Sei. jogador para falar, fica aí, que eu vou te utilizar e na cabeça, te mas usar. se chegar alguém, eu vou te tirar. Não dá. Sabe por quê, Não dá pra Roger? você É porque fazer assim, isso, o cara Gabriel- fica Aí imagina, ele fala, não, Roger, pode ir. Aí não chega ninguém. Mas aí não é falar pode ir, Não, não é não é falar isso, não é nada, falar Léo. isso. É não chegar pro cara e falar assim, olha, eu tô te prometendo que você vai jogar isso, e depois Léo. chegar na hora e falar Mas e o falar, cenário não vou nem te muda, inscrever. gente. É igual ele De você jeito falar. nenhum. Não se promete ele pode o que ter não se vai falado pro cumprir. Avelar aí, ó, Avelar, eu conto com você vai jogar titular. Amanhã chegou a Arana, ele vai fazer o quê? Não Ô, se Avelar, promete, desculpa Léo. aí, mas vai Não sentar se no promete, banco, não velho. se promete. o problema é prometer. Eu acho que era legítimo de que o qualquer Carille maneira. ligasse pro Roger e falasse, Roger... Ainda há seguinte, mercado cara, para ele em janeiro. É. Ainda há mercado virar, para o pô. Roger em janeiro, Mas sinceramente. não é só uma mercado, coisa que Rômulo. retirou o cara de uma Talvez temporada. não naquelas bases, né? Porque Não agora nas o Goiás bases, sim, também é. dá uma Cada um já se regateada. organiza. Mas também não é retirar o cara do mercado totalmente da temporada. O Rômulo, mas aí tem também o lado familiar, né? É o cara que tem 2 filhos matriculados. Um dos filhos do Roger é uma menina que é cega, que tem uma série de restrições em É relação uma menina à escola. maravilhosa, inclusive, Sim. uma das melhores matérias do jornalismo esportivo. do tempo. E até a esposa do Roger um dia me contou que é super difícil arranjar escola para ela, porque as próprias escolas acabam criando restrições. Ao lado do ser humano. Mas o principal ponto é prometer. O que o jogador detesta é quando algo é prometido e não é cumprido. Acho legítimo, se você tem Wagner Love, se você tem Bozelli, e se você tem o Gustavo vivendo um momento bacana, alguém que pode render dinheiro ao Corinthians, eu acho natural que a escolha seja pelos 3. O que pega, para mim, é a promessa não cumprida. Eu também acho. Eu acho que... E aí eu acho que o treinador, se o Roger foi lá perguntar pro treinador, o senhor vai me utilizar? Ele falou, não tenho como te falar isso. Pode ser que cheguem outros jogadores Mas e naquele outros momento jogadores ele cheguem tinha. na Então, sua Aí frente. ele vai eu falar, então me entendo deixa pelas sair. circunstâncias No momento diferentes. ele tinha. Em dezembro, em relação agora, eu entendo o Carille. Devido a circunstâncias bem diferentes. Mas uma coisa é você falar, fica aí que no ano que Mas vem eu vou também te não utilizar, vejo problema com nenhum. O certeza. cenário Eu do não futebol gostei. muda muito rápido. Foi um azar danado que o Roger deu, na verdade, porque o Corinthians não tinha centroavante nenhum. Agora tem 4 com o Roger. Um Roger, é. Então, Com a carteira debaixo da calça. É que ele tirou. Eu estou esquentando a carteira.
É que ele tirou para fazer aquela brincadeira e não Você tá deu te mais pra incomodando? colocar. E aí não Tá me encaixa. incomodando. Por quê? Tô com Qual toque. o incômodo desse? Você tá precisando de férias mesmo, hein? Tá, carteira, Você tá precisando de tá, férias. carteira dando sopa aí. Ah, porque, senão, cuidado, né? Mão leve aqui, mão leve, mão leve. Tá bom, você tá me dando... guardar, Eu vou entender como um conselho de que é melhor não deixar a carteira exposta em meio aos componentes desse programa. Até entendo que realmente é melhor. Afinal, temos um pervertido, um fofoqueiro, ladrãozinho. E um professor e... Professor que ganha Professor. pouco. Ganha pouco, eu ia falar, Professor ganha necessitado. pouco. Ele Na fica essência é um cara tentado, necessitado, não entendeu? pode ficar expondo a carteira Né? perto de um professor. A Marcela pode ficar É até tranquilo. sádico da minha A forma. Marcela, você pode ficar tranquilo. Você presenciou a conversa antes do programa, né? Qual? Não, porque lembro. quando eu morei em Nova York... Quando eu morei em Nova York, né? Assim, Eu morei em totalmente Outra que não andou de ônibus também. Vai Ela perguntar como soltou, é dentro do em ônibus. 5 minutos, ela soltou 2 frases que eu nunca imaginei sair da minha boca. Está perto no Quando eu morei em Nova York E e a outra, também ontem quando eu estava indo pro CrossFit. Realmente, Qual que é mais fácil eu morar em Nova... Não. Qual que é mais difícil? Ontem quando eu estava... é mais não. fácil. Vou fazer o... Ontem quando eu estava indo pro CrossFit. Nova É York... mais provável você morar em Nova York do Muito que fazer mais, isso é crossfit. muito Fazer mais. crossfit em Nova York, você já imaginou? Pois é, fazer crossfit não Nova York. Mas assim, muito perto, eu acho... gente. Ontem, quando eu estava indo para o crossfit... Essa é uma teve frase mesmo que eu essa nunca vou frase. falar Você isso. não pegou alagamento, não, né? Teve um alagamento, por isso que quase eu não chego, mas... Aí já cheguei. começou o CrossFit nele. O cara, primeiro- o seu primeiro coach, passo, o seu coach já ligou, ó, sai do carro e começa a nadar. Acho que é comum. Eu acho interessante ter o Love, até pela questão que a gente já levantou aí da média de jogos por temporada do Bozelli. Acho que é bom ter as duas opções. Né? Tudo bem que o Corinthians não tem o calendário dos clubes que estão na Libertadores, por exemplo, mas ainda assim joga a Copa do Brasil desde o começo, né? Tem Sul-Americana, vai ter também uma certa exigência de calendário nesse primeiro semestre, principalmente. Então, acho que vale. Né? A questão é sempre dimensionar as expectativas, né? Assim como todo mundo, ele está mais velho do que alguns anos atrás, né? É verdade, é verdade. E você Assim tem que como todo observar mundo. isso. É importante falar isso. Mas dimensionar a expectativa, eu acho que é importante, até porque não deposita toda a expectativa. Eu sei, mas não tem jeito. Você sabe o que você está falando, não vai ter jeito, né? Porque o Wagner Love, para Nós somos a torcida racionais. mais apaixonada, não importa se ele tem 34, você estava com 28 ou 27. A expectativa vai ser muito maior do que simplesmente, devido ao calendário pesado, ter uma participação dele, contribuição para amenizar o Bozelli. Vai ser muito maior. Ele tem um nome. E com o nome, aos 34 anos, a pressão vai ser grande. Não importa que venha um jornalista sensato, racional, igual o Leonardo Bertozzi, e faz, não, vamos Obrigado, Romulo. relativizar. Pega Vou leve colocar com o seu Love. nome no quadro da gentileza. Você pode fazer isso? Posso, vou Por favor, colocar. estou precisando. O que é muito Então- estranho. É bem esquisito ter Não o nome importa, do- então, que colocar. surja um jornalista tão centrado, tão racional como o Leonardo Bertozzi agora no e quadrinho. indique que tem que relativizar expectativas, não importa. O nome dele naturalmente coloca a pressão acima. Chama gol. Eu acho fazer um baita gol. reforço. De graça, Sim. sem ter de pagar para o Besiktas, por mais que o cara seja um cara com 34 anos de idade, por mais que o Love não jogue desde 13 de dezembro, é o Corinthians ratificando aquela ideia de ter um elenco. É um jogador de 34 anos que vai dividir posição com outro acima dos 30 anos de idade, mas são dois caras que... 34, né? O Love tem 34, o Bocelli acho que tem 33, mas eu posso dar uma checada. Mas, de qualquer maneira, o Corinthians passa a ter dois caras com total potencial para ser titulares. Não sei se o Carille conseguiria montar um time com os dois juntos. Ah, eu acho que isso acho não dá, né? Essa é a pergunta que eu faria ao Carille, embora, do ponto de vista físico, talvez seja até pouco inteligente ter os dois jogando juntos. São dois para uma Sim, camisa. depende do ali. Que é adversário. ótimo, porque você pode acabar com aquele problema do número de jogos também dos atletas. Mas tem que fazer a Os dois. cabeça dos caras, né? Como assim? Fazer a cabeça dos caras, essa coisa você do vai brasileiro, que não gosta de ficar em banco. Aí chega aí uma partida decisiva que tanto um como o outro podem jogar, eles optam por um, o outro faz bico. Tem que fazer a cabeça já desde o começo. Eu acho que é um caso parecido com o Jadson e Sornosa. São 2-1, embora o Carille já tenha surpreendentemente começado o ano com o Jadson e Sornosa, mas em princípio, quando você pensa no elenco, são 2-1. Nesse caso, mais ainda. Porque os dois fazem a mesmíssima coisa. No futebol brasileiro hoje,
Ninguém joga com 2 9. Então, eu não imagino, a não Ninguém joga ser com durante o 2 9, jogo, num sufoco. são circunstâncias de você jogo. Um gol, É diferente de mata-mata. sensornoso, você consegue colocar um por dentro e outro aberto, É embora isso. não seja a posição natural. Aí não dá. Com os Aí dois... bate cabeça, São dois para a mesma O cabeça. aí você perde a Cariz da outra defesa, vez tinha claro. vez que jogava sem nenhum. Imagina ele jogar com 2. É verdade, Bozelli- de nenhum para 2 E jogadores. são dois meio... Não são dois, assim, que te permitem um pouco São mais terminais. móvel. Os dois são É, terminais. assim, mas do tem- meio. Terminais ofensivos. Mas tem uma- mas a tem- palavra Terminais terminais. ofensivos. última... Oferecimento infraero. Terminal ofensivo. Terminal ofensivo. Oferecimento VASP. Jogador terminal. O Bozelli tem 33 anos. Terminal Como é que parece chama? tá morrendo. Outra aqui que quebrou aí. Varig, Não, ainda tinha uma hora, Transbrasil. Brasil. O Bozelli tem Panam, 33 anos, 33, faz 34 em maio. O Wagner Love tem 34, faz 35 na metade do Vai ano. dar metade pra Um cada ano um. diferente. O Love, Marcela, na entrevista que deu recentemente à Rádio Bandeirantes, disse que pode jogar pelo lado do campo. Não é uma posição com a qual a gente se acostumou a vê-lo nesse fim de carreira, né? A gente tá vendo o Love muito fixo como um centroavante. Se ele ainda quisesse jogar pelo lado, não seria no 4-2-3-1. Porque no 4-2-3-1, o cara que joga pelo lado tem muitas obrigações defensivas. Ainda mais do lado do Carille, Isso. né? Aí o Carille precisaria pensar num Corinthians, por exemplo, num 4-4-2, tendo 2 atacantes que se revezassem dentro da área. Eu acho que seria por uma circunstância emergencial, de uma necessidade de gols, talvez um jogo em que o Corinthians tem um adversário teoricamente mais fraco e que vai exigir menos do momento defensivo. Então, mas, diante da realidade do futebol brasileiro, com o Palmeiras com 3 times, com o Flamengo montando o segundo time, com o São Paulo com bons reforços, ter opção é sempre uma boa. E aí é importante destacar também que o Love demonstrou desde o começo das tratativas muita vontade em jogar no Corinthians. Não foi só o Corinthians ligando para o Love para pedir a volta dele. Era o Love ligando para o Corinthians. E aí, pessoal, vocês já conseguiram falar com os caras aqui? E aí, eu tô afim, pô, vamos acelerar esse processo. O Love teve uma participação bem grande no desfecho das negociações, não estão concretizadas, mas elas caminham para isso. É possível até imaginar que ele está abrindo está abrindo mão de parte daquilo que ele tem a receber no Besiktas. Sabe o que é para concluir. interessante? Se a gente lembrar da última passagem, tem uma circunstância ali que muda toda a percepção, que é a lesão do Luciano. Ele não tinha ido bem no começo, ele perde a posição, e aí eu lembro que quando o Luciano se machuca, fica, ih, caramba, e agora, hein? Vai ter que ser usar o Wagner Vai Love. ter que jogar o Love, não foi isso, professor? A torcida E era contra o Love. E aí ele segurou super bem a onda, tanto que o Corinthians fez um segundo turno brilhante naquele Foi. campeonato. E Ele acaba como ele artilheiro também, do time campeão. É. Ele é o artilheiro do time campeão. Acho super bacana ele se disponibilizar a jogar pelo lado, mas acho que ele não deve. Porque os lados do Carille, um marca muito e o outro é agudo, é escape. Ele não tem condição de fazer nenhuma das duas Teria que mudar coisas. o estilo, professor. Ele nem é marcador e nem é o jogador agudo que Ser o um Corinthians 4-4-2. Teria que mudar radicalmente o estilo de jogo num 4-4-2 para ter caras abertos pelo lado do campo nesses 4 meio-campistas que fizessem essas Pra ter obrigações. 2 esperando bola do mesmo jeito, batendo cabeça ali para brigar. E não tem nada a ver Eu com não o Carille. vejo, não. Você não consigo nem imaginar. Então é muito o Carille porém para alguém com muito nome, né? Agora, o muito o quê? Muito porém para alguém com muito nome. Ok que o Roger tá chateado e é normal, ele vai ficar sem lugar. Mas o Gustavo tava super animado aí, meteu gol no amistoso Então. e tal. Do nada ele vira a terceira opção também, né? Sim. Qual que é a perspectiva dele jogar muitos jogos também agora? Não, ok, eu não tô falando que não era pra contratar, mas deve ser frustrante também pro nosso querido Gustavo, né? Justo agora, Sei, né? Virar a terceira nesse opção. momento. E se o Wagner Love vira, a gente imagina que ele realmente vire terceira opção. Aí você vê E aí, nesse quando caso, o confirma Roger isso. pode ser emprestado? Ele tem contrato até quando com o Corinthians? O Love Não, o Roger. tem contrato longo, ele assinou ano passado. Então, e aí, nesse caso, ele poderia realmente ser emprestado, procurar um novo time pro O Roger jogador, vai porque ficar começar- completamente sem opção. O Roger vai começar a partir de hoje a buscar alternativas. Ele não vai treinar separado. Ele foi informado ontem que ele não vai treinar em separado, que ele continua treinando com o restante do elenco, vai treinar normalmente. Mas como não faz parte dos planos pro Campeonato Paulista, é provável que nos treinamentos ele treine eventualmente no terceiro time, ele entre no time reserva só num segundo momento. O foco, a atenção principal vai ser naqueles que vão ser aproveitados. O Jonatas vive situação parecida. O Jonatas, que está emprestado ao Corinthians até metade do ano, o Corinthians tentou devolvê-lo para o Hannover, a negociação ainda não andou, mas é outro cara que também
não parece não, está fora dos planos para o Campeonato Paulista. O Love é uma contratação, é curioso, né? Uma contratação que qualifica o elenco, mas desequilibra nesse sentido. Porque é uma posição que já está cheia de gente. Quer dizer, uma pecinha vai ser empurrada, né? Nesse dominó. Sobrou para o Roger. Talvez até para o Gustavo, dependendo do que o clube queira fazer, né? Aquela perspectiva de começo do ano de negociá-lo acabou não vingando. Não vingou. Talvez fosse o ideal até para os cofres do clube, né? Fazer dinheiro, né? O Matheus fala, e o Pedrinho no Corinthians? Mas o Pedrinho, ele joga não mexe com o Pedrinho. A Pedrinho é de lado, não né? mexe de lado, né? Não mexe com ele. Então, não vai ter muito problema. E aí, a maioria aqui no nosso Twitter falando que vai ser um ótimo reforço. A não ser os torcedores que não são do Corinthians. Alguns torcedores que não são do Corinthians dizendo aqui que não gostaria porque ele já está em fim de carreira. Já pode comentar, ou já pode se falar em fim de carreira para o Wagner Love? Reta final. Eles têm a mesma idade praticamente, ele e o Bozelli. Qual que é a diferença? É um ano de diferença apenas. Então, um ano é Pouco de menos de 33 um para ano. 34. Mas é fim de carreira, sim. É reta final. É reta depende, final. uma Mas reta vamos Se o falar, Love assinar- fim de se o Love carreira, assinar fim de carreira contrato- parece que é o último Depende, ano, o né? Ricardo Oliveira tá jogando Reta até o final, 40 aí, ué. Realmente, fim de carreira tem um outro sentido que reta final. Reta final, sim, tem 34 anos, claro que é Lá reta você final. está na reta final. Mas Diogo. o Ricardo Oliveira estava na reta final com 34? Sim. É, É reta final. já é uma reta final de 6 né? anos? É reta final. Não é que hoje a gente sabe que ele jogou mais Depende, cedo. assim, Porque normalmente a reta sim, final mas também significa uma tem- queda de desempenho natural por tem questão jogadores física. que né? desafiam isso, né? Esse final de carreira está cada vez mais sendo... Isso evoluiu muito também do ponto de vista físico. Antigamente, jogador com 30 já estava achando. Não, e também no Brasil, com o êxodo técnico cada vez mais precoce, essa reta final se estende para alguém que tem um pouco mais de talento e volta para cumprir, né? O final da carreira. Um caldo aí dá para dar. E os torcedores também estão lembrando que o Jonathan já foi embora, né? Ele foi Hannover. devolvido para a Alemanha. Conseguiram devolver. Então, conseguiram devolver E para a fizeram Alemanha. como conseguiram Ele devolver falou, isso, hein? não, ele mesmo topou voltar. Ameaçaram uma coisa? Todo mundo foi Não, honesto. ele topou Foi voltar, todo mundo ele disse, eu sincero. vi que eu não tinha nenhuma oportunidade com o Carille e ele resolveu voltar, disse que preferia ir embora do que ficar roubando o Corinthians. Ele até fala assim, eu poderia ter Usou ficado... o termo? Ele usou. Roubando? Esse termo, roubando. E aí ele fala que poderia ficar treinando no Corinthians, recebendo o salário que ele vai receber, mas ele não queria isso, não queria roubar o Corinthians, que virou torcedor do Corinthians, e aí ele preferiu voltar para Mas ele saiu mal do Corinthians, viu, Marcela? Porque Saiu, né? a comissão técnica e a diretoria do Corinthians, na temporada passada, identificaram um jogador que tinha muito potencial físico, tinha até qualidade técnica, mas que não saía do departamento médico. Eu ouvi de uma pessoa da comissão técnica do Corinthians que era o estilo de jogador chinelinho. Agora, esse é o problema É de mesmo? avaliação, né? Porque se olhasse os 2 anos anteriores dele, ele, Não. ele muita ficou muito lesão, tempo no é. DN. Não, mas o Aí é uma coisa sem cobrar do Cifute lá, né? Não tenho dúvida em relação a isso. Mas o problema no Corinthians foi o seguinte, Léo. Faziam os exames, ele ia, pô, tô com dor na coxa, tô com alguma coisa. Faziam os exames e não encontravam nada. Não, você tá apto para jogar? Não tô me sentindo bem. Punha para treinar e no dia seguinte, eu não consigo, vou ter que ir para o departamento médico. Ele também teve alguns problemas particulares, e aí ele falou sobre isso, sobre a morte do pai, que ele não conhecia, o atropelamento da irmã, a morte da mãe, quando ele estava na Alemanha. E tudo isso ele fala muito, assim, nas entrevistas, ele sempre toca muito nesse assunto, e ele fala que isso também atrapalhou muito a cabeça dele. Ou seja, isso que o Nicola está falando, que ele pedir para ficar no departamento médico pode até ser verdade, quando ele estava apto para jogar, mas ele não se sentia psicologicamente pronto para isso. E aí, claro, né? Você está pagando o salário, você está esperando que o jogador Tá precisando atue. do centroavante. Tá precisando do centroavante. E aí ele está com algum problema emocional e não pode entrar em campo, é claro que o time e a diretoria vai ficar com raiva, vai ficar O chateado. Corinthians pode reclamar de tudo, menos se dizer surpreso. O histórico desse rapaz era esse quando ele chegou. Então, se é uma aposta, apostas podem ser perdidas também. Você tem o risco. Está bancando, fala, ó, tentamos, não deu certo. É isso. E é isso. Muito bem. E tem os fãs de esportes estão falando sobre isso, e é algo que eu também fiquei pensando ontem. O Bozelli não está demorando demais? Ele começou... quando ele chegou no Corinthians, ele deu entrevista coletiva e ele falou realmente, repetidas vezes, que ele ia atrasar um pouco. Que ele ia voltar para o México, que ele precisava fazer a mudança, que ele precisava fechar uma conta no banco, que ele precisava resolver um problema particular com a mulher. Mas assim, não dava para ter sido um pouquinho mais ágil?
Se foi avisado, qual o problema? É que o que está combinado não sai combinado caro, não né? sai caro. Eu só Pra acho que a nós diretoria também. poderia... Pressa, você tá com pressa? Você Tá ansiosa? Eu acho que poderia ter sido antes, sabe? Mas assim, entendo que a diretoria do Corinthians também fale assim, Campeonato Paulista. É isso. Eu falar cá pra nós, pra quê? Pra estrear contra o São Caetano no Paulistão? Deixa o jogador. Eu lembro, eu até entendo a ansiedade ano passado do Nicola, quando o Filipão demorou para assumir, né? Estava lá na Europa e o brasileiro já estava em andamento, né? Era. necessário algo mais ágil. E aí chegava o auxiliar, e chegava não sei quem. E o nisso Filipão não ainda chegava estava lá, Então, mas era meio da confusão. Então, Era aquele realmente que faz demorava sentido. para chegar da China, que a gente falava que ele estava vindo de barco. Era o Ralph ou era o Hernanes? Não lembro, professor. Era alguém que estava vindo da China, lembra? Que a gente ironizava, falava assim, mas não chegou ainda. Ficou preso em Curitiba. Acho que é. O Vessone, Umas coisas que vêm da China. o Vessone que está nos assistindo, está dizendo Beijo, que ele Beijo, Vessone. saiu ontem à noite.